Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Nós vamos indo para a nossa aula número 25, hoje é sexta-feira, dia 3 de julho, tá? Gostaria que vocês pegassem o livro de gramática, por favor, lá na página 134, para nós darmos continuidade àquele assunto nosso de formação de palavras, né? Então, quando você tem uma palavra, você acrescenta ou um sufixo ou um prefixo e você forma uma palavra nova. Já falei, volto a repetir que esse assunto é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes você pode estar lendo um texto e não saber o significado de uma palavra. Mas, se você souber o que significa aquele comecinho, ou seja, o prefixo, ou aquele finalzinho, ou seja, um sufixo, você muitas vezes consegue saber o significado da palavra inteira. Isso é importante, né? Às vezes você está num texto aí de história, geografia, ciências, se depara com uma palavra difícil, mas você tem a capacidade de deduzir. Você, como um bom falante, como um bom leitor, como um bom escritor da língua portuguesa, você tem essa capacidade de descobrir o significado de uma palavra pelo contexto e porque ela termina de um determinado jeito e você sabe que todas as palavras que terminam daquele jeito significam tal coisa e aí você deduz o significado da palavra, tá? Lá na página 134, depois do exercício 27, porque o 27 nós já fizemos, nós vamos falar aqui de sufixos aumentativos. Lógico, os sufixos aumentativos dão a ideia de aumento de tamanho ou de quantidade, ou seja, de grau aumentativo. Quando eu falo cheque, eu posso falar um checão. Não é que ele é muito grandão, é porque ele é muito valioso, o valor dele é muito alto, tá? Chapéu, chapelão. Mas nem sempre o aumentativo ele quer dizer somente coisa grande. Às vezes eu tenho um significado pejorativo. O que significa? Olha aqui, ó. Ideia depreciativa, pejorativa. Pejorativa é uma ideia menor, uma ideia em que você está ridicularizando alguém, tá? Então, se você tem a palavra beiço, mas você fala beiçorra dá a ideia de beiço grande, mas feio. Então, essa palavra, cuidado, né? Porque às vezes, tanto o aumentativo quanto o diminutivo podem carregar com ele um sentido pejorativo, um sentido feio, um sentido que agride a pessoa, tá? Ou pode dar ideia também de coisa positiva. Então, amigo, amigão, prova, provão, gol, golaço. Às vezes um amigão não precisa ter lá 2 metros de altura, ele tem 1,60 m, mas ele é seu amigão, por quê? Porque a amizade que você tem por ele é muito grande. Então, aí você tem uma ideia positiva. Então, cuidado ao usar o aumentativo ou o diminutivo, porque muitas vezes você tem uma ideia pejorativa, uma ideia ruim, uma ideia que agride a pessoa, tá? Página 135. Os sufixos aumentativos podem se juntar a radicais de. Então, você pode formar um aumentativo de um substantivo, de um adjetivo ou de um verbo. Então, se você pega a palavra parede, que é um substantivo, você pode formar paredão. Se você pega a palavra amigo, que é um adjetivo, você pode formar amigão. Você pode pegar o verbo chorar e colocar no aumentativo e ele vai virar chorão. Então, você pode acrescentar esse sufixo a um substantivo, a um adjetivo ou a um verbo. Quando usamos o sufixo ão, normalmente a palavra formada é masculina. Estrada, estradão. Então, mesmo a palavra a estrada, ela é feminina, mas quando você passa um masculino, para o aumentativo fica masculino, o estradão. Uma prova, um provão. Veja alguns sufixos aumentativos usados em português. Então, como é que a gente pode formar o aumentativo em português? Com todos esses sufixos. Arrão, homenzarrão, aça, barcaça, aço, ricaço, alhão, grandalhão, alhais, facalhais, anzil, corpanzil, ão, dedão, arel, fogaréu, arra, bocarra, orra, cabeçorra. Então veja, não é só com um ão que a gente fala aumentativo, você também tem outros sufixos com os quais você pode falar que alguma coisa é grande, tá? Agora, então aqui nós vimos os aumentativos. Agora na página 135 nós vamos ver os diminutivos. Os sufixos diminutivos trazem, é lógico, a ideia de diminuição de tamanho ou de quantidade. Então eu tenho bola, bolinha.
mas também pode ter uma ideia pejorativa, uma ideia ruim, uma ideia que esteja agredindo alguém, da mesma forma que o aumentativo. Então, se eu falo, por exemplo, jornaleco, aquele jornaleco publicou uma fake news, tá? Então, eu estou falando que esse jornaleco é um jornal ruim, não que ele é pequenininho. Aquele casebre é muito desconfortável, então você está usando aí casebre nesse sentido de uma maneira pejorativa. Então, cuidado com a intenção. Se a sua intenção é realmente essa, você usa. Se a sua intenção é falar que a casa é pequena, então tudo bem, vai depender do contexto, tá? Mas também o diminutivo pode ser o carinhoso. Mãe, mãezinha. Mãezinha pode ter 120 quilos, tá? Mas se você falar que ela é mãezinha, ela é muito querida, certo? Sem gordofobia, sem extremos aí, tá bom? Ideia de abrandamento de pedido. Semana, só uma semaninha, só uma vezinha. Faz isso pra mim, só uma vezinha, entendeu? Aí você está suplicando para alguém. Quais são os diminutivos mais usados em português? Acho ou riacho, bolacha, ebre, casebre, eco ou eca, amoreco, soneca, ete, lembrete, eto ou eta, cloreto, maleta, inho ou inha, dedinho, capinha, hino ou ina, pequenino, isco, chuvisco, ito, rapazito, ote, velhote, zinho, paizinho. Então, assim como o aumentativo não é formado apenas pelo sufixo ão, o diminutivo também não é formado apenas pelo sufixo inho ou inha. Veja aí os outros que você tem. Olha lá, isco, ito, ote, você tem outros também, tá? Enriqueça seus textos com a gramática. Sufixos. Aqui você tem alguns sufixos eruditos. Eruditos quer dizer o quê? Que são pouco usados, que são antigos, mas que também podem aparecer num texto. Então veja lá. Corpo, corpúsculo, globo, glóbulo, gota, gotícula, grão, grânulo, homem, homúnculo, modo, módulo. Esses daqui dão ideia de diminutivo, tá? São usados? Eles são mais usados na linguagem científica. Provavelmente você vai ver essas palavras no livro de ciências, nos textos de ciências, né? Mas sempre é bom saber que existe. Agora, o interessante é que das páginas 178, lá comigo, 178, das 178 até o final do livro, até a 184, 5, mais ainda, até 187. Das 178 até a página 187, você tem uma lista aí, olha. Prefixos, sufixos, tá? Isso aqui vale a pena ler. Sufixos nominais a partir de verbo. Sufixos nominais a partir de substantivos. Sufixos diminutivos, eruditos, radicais de origem grega, radicais de origem latina. Tá? Isso aqui é uma tabela para consulta. Vale a pena você ler todas essas palavras, ou você falar, eu não sabia que essa palavra era desse jeito, tá? Uma forma de ampliar o seu conhecimento gramatical, tá? Página 137. Agora nós vamos ver os sufixos verbais. Até agora nós estamos falando de sufixos, de aumentativo, diminutivo, no nome. Agora nós vamos ver o que você pode colocar no final do verbo, tá? Então, sufixos verbais. Em geral, na língua portuguesa, formamos novos verbos acrescentando a vogal temática A e a desinência R, a substantivos e adjetivos. Então, você tem telefone, que é o radical da palavra telefone. Então, até o N é o radical. Depois você tem a vogal temática. Para que serve a vogal temática? Para você juntar esse radical com a desinência, tá? Aí, no caso, é A, porque telefonar é verbo de primeira conjugação. E esse R aí mostra que o verbo está no infinitivo. O que é isso, infinitivo? É quando o verbo está terminando em ar, ir ou o. Então, veja. Você acrescentou aí um A e um R na palavra telefone e formou um verbo.
Muitas vezes, porém, entre o radical e a vogal temática do novo verbo, usa-se um sufixo que traz uma nuance do sentido especial ao verbo formado. Então, eu tenho suave e posso formar suavizar. Eu tenho salto e posso formar saltitar. Eu tenho dedo e posso falar dedilhar. Alguns desses sufixos que são colocados nos verbos: ear, cabecear; ejar, velejar; icar, bebericar; inhar, escrevinhar; isar, utilizar; ilhar, fervilhar; itar e debilitar, tá? Então, fica aí mais essa indicação de que você pode colocar sufixo no verbo e formar uma palavra nova. Vamos aos exercícios? Falamos muito já? 28. Separe as palavras a seguir em elementos mórficos, indicando para cada uma o radical, o sufixo, a vogal temática, a desinência do infinitivo e a conjugação. Então veja quanta coisa você vai ter de uma palavra aí, ó. Então você tem, coloca lá no seu caderno, página 137, livro de gramática, né? Você coloca lá a data de hoje, dia 3/7, exercício 28, letrinha A. Aí você tem a palavra aqui, cabecear. Aí o exercício está pedindo para você falar qual é o radical, tá? O radical vai até aqui, ó. Então você escreve aqui, radical. Ou seja, radical é aquela parte da palavra que não muda. É ela que vai dar origem a outras palavras da mesma família, tá? Cabecear, cabeça, cabecinha, cabeção, encabeçar. Agora ele está pedindo qual é o sufixo. Esse E aqui é o sufixo. Tá? O que mais que pede? A vogal temática. Vou escrever aqui, ó. Vogal temática. É o A. A desinência do infinitivo. Vou marcar aqui, ó, que esse R aqui mostra o infinitivo. E por último está pedindo a conjugação. Qual é a conjugação? Primeira. Conjugação. Tá? Radical, sufixo, esse R mostra o infinitivo, esse Azinho aqui, ó, tá uma flechinha aqui, é a vogal temática, tá? E eu sei que esse é um verbo de primeira conjugação, porque ele está terminando aqui em A. Tudo isso de uma palavrinha só, hein? Na letrinha B, chuviscar. Chuviscar. O que é que eu tenho aqui da palavra chuviscar? Eu vou ter que o radical é até o V. Por quê? Porque até aqui eu posso formar palavras novas. Chuvisco, chuva, chuvinha. Então, radical. Você mostra que é até o V. Depois você tem o sufixo ISC. Tudo isso daqui é o sufixo. Certo? Depois você tem a vogal temática A. A vogal temática é a letrinha A. E esse R aqui mostra que é um infinitivo. E eu tenho mais um verbo de primeira conjugação. Então coloca lá infinitivo e verbo de primeira conjugação. Então, radical até a letrinha V, o sufixo é ISC, esse A é uma vogal temática e esse R mostra infinitivo, tá? E junto com esse A aqui, esse ar mostra que é um verbo de primeira conjugação. Um minutinho aí para vocês copiarem, para não ficar na frente da lousa.
Podemos continuar? Então vamos lá. Letrinha C, pontilhar. Então, o que é que nós temos aí na palavra pontilhar? Nós temos um prefixo, que é até o T. Aliás, prefixo não, um radical, que é até a letra T, tá? Depois eu tenho um sufixo aqui, ó, ILH, sufixo. Vogal temática vou colocar assim, ó, vogal temática, tá? E uma amostra de que esse verbo está no infinitivo é a letrinha R. Então, esse R aqui mostra que está no infinitivo. E, de novo, eu tenho um verbo de primeira conjugação, porque ele está terminado em ar. Verbo de primeira conjugação. Certo? Radical até a letrinha T, ILH sufixo, A vogal temática e o infinitivo. Letrinha D, alvorecer. O amanhecer, né? Quando tudo se torna alvo, tudo se torna claro. Então, o radical vai ser até o R. Depois eu vou ter o sufixo E, C, E. Esse E também é uma vogal temática e esse R aqui vai me mostrar que é o infinitivo de um verbo da segunda conjugação. D, né? Deixar igual de cima. Radical, sufixo, vogal temática e infinitivo. E os dois juntos, o E e o R, verbo de segunda conjugação. Florescer. Então vamos ver lá. O que nós temos em florescer? Eu tenho radical flor. Por quê? Porque com esse radical eu posso falar assim: florzinha, florescer, florescimento, tá? Sempre com esse radical. O que eu vou ter depois aqui de sufixo? O E, o S e o C são são sufixos. Aqui então eu tenho o sufixo, o E, o S e o C. Certo? Depois eu vou ter uma vogal temática, que é a letrinha E. E esse infinitivo aqui. Esse infinitivo R com mais a vogal temática E vai me mostrar também que é um verbo de segunda conjugação. Certinho? Aqui florescer e alvorecer é bem parecidos, né? Radical, sufixo, a única diferença aqui por conta da nossa ortografia que vai aparecer um S, né? Que não tem aqui, mas os dois são bem parecidos. E o último aqui, fortalecer. Fortalecer. Fortalecer até aqui é o radical. Por que é o radical? Porque com esse comecinho aqui eu posso falar assim, ó, fortalecer, forte, fortaleza. Eu posso formar outras palavras com esse radical. Qual é o sufixo? O A, o L e o E, tudo isso junto forma um sufixo.
tá? Esse E é uma vogal temática e esse R aqui é um infinitivo. E esse infinitivo, ele vai me dar a ideia de que é um verbo de segunda conjugação. Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui, ó. Esse sufixo vai até o C, ó. O A, o L, o E e o C. Essas 4 letrinhas aqui formam o sufixo. Infinitivo e vogal temática. Então, por aqui a gente aprende que uma palavra é formada de vários pedacinhos. E esses pedacinhos vão dando a ideia do significado dela. Então, veja, sempre vai ter uma parte que é fixa, sempre vai ter algumas letras que são acrescentadas a essa palavra, e essas letras são os sufixos, tá? A vogal temática vai mostrar a qual conjugação pertence, e esse R aqui vai mostrar que o verbo está no infinitivo, certo? Paramos por aqui então. Beijo, bom fim de semana!